Esse é um assunto polêmico, mas é um assunto que precisa ser discutido. Racismo no RPG. E por que eu decidi gravar um vídeo sobre isso? Porque eu decidi ler os comentários de um vídeo que eu tinha gravado há um tempo atrás. Eu me surpreendi com o que eu li lá. O vídeo foi esse aqui, dando a notícia que a Wizards of the Coast tinha tirado o termo meio das raças meio elfo, meio orc do D&D, e eu percebi lendo os comentários que muita gente nem entendeu a notícia, muitas vezes nem assistiu o vídeo, e eu li vários comentários falando que não se mistura esse tipo de coisa com RPG, porque isso é posicionamento político, é lacração, e RPG é simplesmente um jogo de fantasia. Quem estaria sendo racista, na verdade, é quem tenta misturar essas coisas. E ao tirar o termo meio, isso estaria excluindo a possibilidade de qualquer raça mestiça, e isso em si já é o racismo. Lendo vários desses comentários, eu achei importante fazer um vídeo mais profundo sobre esse tema. E para isso eu decidi seguir o conselho do grande filósofo, o ET Bilu, e buscar conhecimento. Porque eu acho que esse é um tema muito importante pra gente falar de qualquer forma. E eu não quero simplesmente falar minhas opiniões, eu quero trazer um pouco de evidências. Então eu fui estudar, ler, assistir vários vídeos, fui estudar o conceito, exatamente para trazer mais clareza de informações para essa discussão. Um desses vídeos muito importantes é esse aqui, do Legal Kimchi, que infelizmente só tá em inglês, e é um conteúdo muito bacana de ser assistido. E daí também a importância de trazer essa discussão para o português. Mas eu assisti várias outras coisas, li muitos artigos, livros, assisti documentários e vai estar tudo listado na descrição desse vídeo para você conferir caso você queira. Tô fazendo todo esse preâmbulo aqui porque a ideia desse vídeo aqui é abrir um debate com você, mesmo que a gente discorde um do outro. Isso aqui tá cada vez mais difícil porque a gente não tá muitas vezes nem disposto a ouvir uma opinião que é diferente da nossa. Isso vai formando bolhas, impedindo a gente realmente entrar, refletir melhor. Então eu queria pedir para você assistir o vídeo inteiro antes de comentar, exatamente pra gente evitar esse problema de você estar comentando algo que eu falei durante o vídeo. É claro, você não é obrigado a nada, você é livre e faz o que você quiser da sua vida. Mas o que eu tô te fazendo é um convite a uma discussão mais profunda, a sair daquilo que é raso. Então vamos lá. Quando a gente entra nesse tipo de discussão, tem duas opiniões, dois lados geralmente que se formam muito claros. Um lado sempre está afirmando assim, existe racismo, é racista você separar em raças, você chamar uma raça de meio elfo, meio orc, isso em si também é racista. E tem outro lado que fala assim, gente, mas é só fantasia, orcs não existem, elfos não existem. Como que isso vai ser racismo? Racismo, na verdade, é quem tá falando que isso é racista e tá querendo colocar isso dentro do RPG. Só que, geralmente, cada um desses lados simplesmente estão assumindo que o que eles acham é uma verdade, que é óbvio, que é claro, e geralmente não se apresenta evidências claras disso. E como eu disse anteriormente, isso vai impedindo a gente de olhar com mais profundidade, mais clareza sobre esse tema. E é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Olhar para esse tema com a profundidade que ela merece. Olhando pelos dois lados possíveis. Porque eu acho que no fundo, eu tenho a esperança que seja assim, que a grande maioria das pessoas não tá querendo ser racista na mesa de jogo de RPG. É lógico que existem as exceções, e se isso tá acontecendo na sua mesa, sai fora. Mas eu acho que tem gente nesses dois lados que estão dispostas a combater o racismo, mas que não conseguem chegar num consenso, porque cada um já vestiu sua camisa, já tem seu time formado, e não quer abrir mão ali para um debate. Então vamos lá. Pra gente falar desse tema, a gente vai precisar preparar o nosso terreno antes. Não tem como construir uma casa se ela não tiver uma base sólida ali construída antes. É o que a gente vai fazer aqui. Vamos olhar para alguns termos para definir eles aqui, pra gente ter certeza que todo mundo tá entendendo o que a gente tá falando, e olhar um pouco também para a história do RPG. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. O que te faz ser você? Quem você é? Quando você vai se apresentar, como é que você se apresenta? Você fala seu nome, você fala sua profissão, mais o que é que você fala? Se você tivesse que se definir em uma frase, o que você falaria? Se precisar pensar, dá um pause nesse vídeo, reflete antes de continuar. Como você se apresenta? O que te define? Em termos gerais, será que existe uma essência daquilo que é você? Será que esses rótulos que a gente coloca, né? Então, eu sou homem, eu sou brasileiro, eu sou psicólogo, eu sou mestre de RPG. Esses rótulos te definem? Eles dizem quem você é? Será que isso tem origem na genética, simplesmente? Será que aquilo que te define é cultural? É muito difícil responder essa pergunta e tem várias linhas filosóficas que já estão tentando fazer isso há séculos, milênios para falar a verdade. O que é que faz com que uma pessoa seja racista? Que ela haja de forma racista, tem atitudes, frases, né, racistas. A gente pode analisar aí várias coisas, ou seja, você tomar uma atitude com base em uma coisa que é um conceito que você criou previamente, ou seja, um preconceito em relação àquilo. E aí existe um negócio, né, que muita gente chama de essencialismo biológico, ou bioessencialismo. É uma palavra grande, estranha. E aí, galera, essa ideia de essencialismo não tem nada a ver com aquele essencialismo do minimalismo, aquele livro branco do Greg McKeown. Isso é outra coisa. Esse essencialismo é essa ideia de que existe uma essência para as coisas, que remonta a correntes filosóficas lá na Grécia Antiga mesmo, com Platão e outros filósofos. Você pode ter diferentes tipos de essencialismo,
um essencialismo social, cultural, tecnológico, essencialismo no gênero, na sexualidade. Mas esse essencialismo biológico, ele tem o surgimento ali no que a gente chama de racismo científico, que era uma ideia que existia antigamente, principalmente no período aí pré-Segunda Guerra Mundial, que era essa ideia de que era possível a gente provar de forma empírica, ou seja, com testagem mesmo, essas diferenças entre raças humanas, entre aspas, justificando que algumas fossem superiores às outras. Com a evolução dos métodos científicos, da própria metodologia científica, ficou claramente provado que esse tipo de crença absurda não existe. Mas basicamente, né, significa que isso é uma crença de que algumas coisas, algumas características, elas são inatas de uma determinada raça. Ou seja, determinada raça, por essência, simplesmente por ser daquela raça, seriam mais alegres, ou mais bravos, ou mais desorganizados, ou mais trabalhadores. Isso também vem de outra crença, que é uma crença antiga de que existiam raças humanas, diferentes raças, né? A gente sabe que, historicamente, existiram sim variações. A gente é o Homo sapiens sapiens, tinha o Homo erectus, o Homo neanderthalis. Tem um livro muito bacana sobre isso, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é um livro de um historiador, o Yuval Harari, que é muito bacana para entender essa evolução do ser humano ao redor da história. Mas existiram essas variações. Mas hoje em dia, é comprovado que não existem diferentes raças humanas. Uma raça só. O que a gente vai ter são diferentes etnias, que são grupos culturais que podem ou não ter características biológicas ali comuns entre si. Em outros idiomas, como por exemplo o inglês, esse termo raça se manteve significando essa questão da etnia, ou seja, mudando esse sentido. Mas em português não é muito comum a gente utilizar esse termo mais, a gente usa mais etnia mesmo. Que bom que a gente conseguiu evoluir como linguagem também, né? É importante falar também desse conceito de raça dentro dos jogos de RPG. Esse termo raça, dentro dos jogos, especialmente dentro do RPG de mesa, ele surge como uma inspiração na literatura fantástica. Autores como Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, o Robert Howard, que é o autor do Conan, e vários outros aí, que influenciaram muito o surgimento dos RPGs, que por consequência influenciaram outros tipos de jogos. Mas em muitos jogos, a gente nem tem uma definição real desse termo, o que significa raça. É muito comum nos jogos mais modernos hoje em dia que se utilizem outros termos, como ancestralidade, espécie, linhagem e várias outras palavras. E quando se usa esse termo raça, é comum que se tenha uma explicação do que aquele termo significa. Posso dar um exemplo aqui do Old Dragon 2ª edição, que é um RPG brasileiro, que na página 17 fala o seguinte: aqui, o termo raça não possui sentido étnico, como negro, caucasiano ou asiático. Para o jogo, uma raça é uma espécie fantástica, uma cultura semi-humana completamente inserida dentro de um cenário de fantasia, no qual cada uma dessas espécies fantásticas possui características culturais e habilidades específicas. Então, em jogos mais modernos, a gente vai ver esse tipo de explicação. Mas antigamente nem se tinha explicando. Era simplesmente algo que era lançado ali e bola pra frente. A gente vai falar mais sobre isso um pouco pra frente no vídeo. E aí eu acho importante a gente pensar que cada sociedade ela vai criando seus próprios conceitos e rótulos para entender o mundo. Vários filósofos, linguistas, estudiosos já falaram sobre isso, né? Então, esses rótulos, esses conceitos, eles modulam o modo como essa sociedade e os indivíduos dela, os sujeitos dela, percebem o mundo. E que rótulos são esses? São rótulos, do que é ser mãe, do que é torcer para um time, do que é ser um pai, do que é ser um trabalhador, do que é ser honesto, do que é ser desonesto, do que é ser preguiçoso, do que é ser poderoso ou fraco, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser um bom filho. Percebe que são rótulos que a gente tem quase como se fossem naturais, mas são construções que a gente vê de cada sociedade. O conceito do que é ser uma pessoa trabalhadora no Brasil é diferente do que é em outro país. O conceito de que é ser uma boa mãe é diferente no Brasil do que é em outra parte da sociedade, em outro país, em outra faixa etária. Tem muitos desses rótulos e conceitos, né, do instinto materno, de que homens demonstram menos sentimentos, de que mulheres são mais sensíveis, de que latinos são mais passionais, de que asiáticos são mais trabalhadores. Isso se modifica para cada sociedade e pelo tempo também. Se você vai vendo que esses conceitos eles são reformulados de acordo com a sociedade em que eles são construídos, são produtos, né? Estou me estendendo demais porque isso aqui é muito importante. Perceba que a gente passa muitas vezes a achar que essas categorias elas são como se fossem naturais. E se a gente passa a achar que essas categorias são coisas dadas, naturais mesmo, elas são uma essência, entre aspas, daquele grupo, é muito fácil a gente dar um salto lógico e a gente categorizar quais traços são melhores e quais são piores. Ou seja, a gente vai criando uma hierarquia, uma ordem daquilo que é melhor, daquilo que é pior. Mas perceba que essa hierarquia ela é criada baseada em conceitos que são uma construção social e não a realidade em si. Então perceba que se uma pessoa ela se baseia nessas crenças de essencialismo biológico,
a pessoa pode passar a enxergar qualquer pequena diferencinha de qualquer grupo diferente, por menor que essa diferença seja, como algo que é natural. Afinal, seria natural que aquele grupo agisse daquela forma. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Aquele conceito anterior de que os asiáticos são trabalhadores. É um conceito que eu tenho na minha cabeça, uma construção, um rótulo que eu criei. E aí, quando na minha realidade eu me deparo com alguma situação, menor que seja, de um asiático trabalhando, aquilo reafirma aquela regra que eu criei. E aí eu falo, nossa, realmente é natural que isso aconteça. Asiáticos são trabalhadores. Isso vai reforçando e reforçando essa ideia que eu tenho. E o problema disso é que muitas vezes isso impede o acesso à realidade de verdade. E a gente aqui no Brasil viu claramente isso nessas eleições, né? Com essa polarização. Você cria uma ideia do que o outro lado é, e quando acontece uma coisa, por menor que seja, que reitera, reforça aquela ideia que você já tinha, é isso mesmo. E você cada vez vai firmando aquela ideia, e quanto mais arraigada, quanto mais fincada ela tá ali, mais difícil é de quebrar isso depois. A gente só vai vendo aquilo que confirma a nossa ideia. Qualquer coisa que não confirma, a gente tende a tratar como exceção, mesmo que não seja. Beleza, eu tô falando demais, acho que até me estendi um pouco em alguns temas aqui, mas eu espero que tenha ficado claro que são esses conceitos, porque eles são muito importantes pra gente. Esse conceito de essencialismo, né, como eu tô tratando aqui, principalmente o essencialismo biológico, dessas rótulos e construções sociais, e desse próprio termo da raça, que muitas vezes é tratado aí de modo geral, como se fosse uma coisa que todo mundo sabe que é, mas muitas vezes ninguém parou pra definir e falar sobre ele. Mas beleza, né, agora que a gente já preparou o terreno, o que o RPG tem a ver com isso tudo? Por que tá rolando essa palestrinha aqui? Tem muito a ver, galera, porque o RPG ele surge na década de 70. Ele é muito influenciado pela literatura de fantasia daquela época, como eu já disse anteriormente, né? E também nos jogos de guerra que existiam. Eu recomendo muito um documentário que eu assisti, que pra quem gosta de RPG é magnífico, que é o Secrets of Blackmoor, Os Segredos de Blackmoor, a verdadeira história do Dungeons and Dragons. Esse documentário é de 2019, ele conta como que os jogos de guerra e aquela galera foi evoluindo e testando coisas até o RPG mesmo, o D&D surgir, que foi o primeiro RPG, e dar origem a esse estilo de jogo. Infelizmente, esse documentário só tem em inglês, mas eu já devo ter assistido ele umas 20 vezes, pelo menos, sem brincadeira. E uma coisa que ele mostra, né, é que existiam muitos historiadores nesses jogos de guerra que remontavam batalhas napoleônicas e outros tipos de batalhas históricas, e quando você tentava interpretar, criar um personagem ali no meio, e fazer coisa que não tava nos livros de história, essa galera que era mais purista, né, da história, assim, que entendia, não gostava tanto. Então, qual uma das alternativas para que essa galera não implicasse tanto com eles alterando, entre aspas, a história? Usar fantasia. E quais os tropos de fantasia que eles conheciam? A literatura que eles liam na época, os livros, e os filmes que eles assistiam, né? O Dave Arneson, que é um dos criadores, assistia muito filme de terror. O Gary Gygax lia bastante. E tudo isso foi transposto, né, para os jogos de RPG, pro D&D na época. O Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, é um nome muito, mas muito importante na fantasia moderna como a gente conhece. E muitos desses conceitos basilares de raça, por exemplo, sofreram influência aí do livro do Tolkien, né? Por mais que o Gary Gygax depois viesse a afirmar que ele não gostasse tanto da literatura do Tolkien, é inegável a influência dele no RPG. Tanto que o D&D até tomou um processo, né? Por uso de alguns termos, como Hobbit, Balrog, os Ents, e eles tiveram que mudar depois, né? Gosto muito, mas muito mesmo do trabalho do Tolkien, né? Isso pra não pegar os outros livros ali e fazer uma bagunça aqui na minha estante. Achei ele muito importante pra fantasia de modo geral, não só pra literatura. Mas como qualquer obra, ela é um produto do seu tempo, do tempo em que ela foi criada. Falando sobre essa questão de ser um produto do seu tempo, vamos dar uma olhada numa resposta que o Tolkien dá quando ele é perguntado numa carta, via correspondência, né? Quando ele é perguntado sobre a aparência dos orcs e tal. Então vamos lá, abre aspas aqui. Os orcs definitivamente são descritos como sendo corrupções da forma humana, entre aspas, vista em elfos e homens. Eles são, ou eram, gordos e baixos, largos, de narizes achatados, de pele amarelada, com bocas largas e olhos oblíquos. De fato, versões degradadas e repulsivas dos, abre parênteses, para os europeus, fecha parênteses, menos adoráveis tipos mongóis, fecha aspas. Isso foi em 1958, numa carta que ele enviou para o Forrest J. Ackerman. Você pode conferir a carta na íntegra no blog Valinor, que eu vou deixar aqui também na descrição. Pesado, né? Vamos continuar um pouco e eu já volto para falar sobre isso. Tem vários outros autores de fantasia que influenciaram muito na construção do D&D, e você pode conferir eles no chamado Apêndice N, que é uma série de livros que o próprio Gary Gygax colocou, que influenciaram ele de alguma forma na construção ali da ideia do D&D. Dentre eles a gente vai ter o Jack Vance, o próprio Lovecraft, né, que sempre que se fala dessa questão de separar o autor da obra, de ser racista, né, aparece bastante, né, a obra dele é repleta de descrições completamente racistas mesmo, e não um racismo de um jeito de trabalhar o tema, né,
escrever de uma forma racista mesmo. A obra do Lovecraft, né, tá recheada aí de racismo, literal mesmo, assim, de misoginia. A gente lê alguns contos dele no Clube do Livro aqui no canal, que você pode acompanhar aí no podcast, ou aqui no histórico de lives, tá? A gente vai ter também o Robert Howard, que é o autor de Conan, e nos livros dele, se você já percebeu, que é da mesma época aí de Lovecraft, você vai perceber que os vilões e escravos geralmente são pessoas de pele negra ou com descrições que lembram os asiáticos, né? Ele também tinha um contexto muito recluso, né? Ele viveu no Texas ali na década de 20, 30. A história dele é bem complexa, né? Ele se suicidou aos 30 anos de idade, bem jovem. Tinha uma relação bem simbiótica com a mãe. Outros desses autores é o Michael Moorcock, que é o criador de Elric. E pra quem gosta de The Witcher, né? Vai perceber que o Elric tem muito do Geralt em si. Eu li recentemente e, cara, dá pra ver a influência direta, assim, dessa questão da moralidade e tal. E o interessante do Michael Moorcock é que ele tem uma declaração forte sobre essa questão do Tolkien, uma declaração polêmica até. Ele diz o seguinte, abre aspas, adoro o trabalho de J.R.R. Tolkien, mas o texto é racista e razoavelmente fascista. A maioria dos homens bons são brancos altos do norte e do oeste, simples camponeses, e os do Nedém que permanecem super-homens, embora sua qualidade tenha diminuído ao se misturarem com o, abre aspas, sangue de homens menores, fecha aspas. Os anões e elfos também são raças boas. Os inimigos são várias raças populosas de escravos, os covardes homens orientais, os selvagens Haradrim pintados montando elefantes, os orcs literalmente sub-humanos, aqueles que aconselhavam a paz são os pérfidos tolos, covardes ou traidores. Fecha aspas. Que fique claro aqui, galera, que eu concordo com o Quint, né, que é o autor daquele vídeo que eu citei, que tá aqui na descrição, que eu também não acho que o Tolkien tentou ser racista na escrita dele, apesar dela ser, em certa medida. Mas a obra é produto do seu tempo, como eu tava dizendo. E o Império Britânico sempre foi imperialista, né? Por isso era o Império. E aí fica muito claro que apesar de serem raças fantásticas, o Tolkien, né, com isso mais forte, tava meio que tentando criar uma mitologia, talvez, algo fantástico pela Inglaterra, né? De certa... Ele bebeu de muita influência ali da mitologia nórdica. Fica a dica aí também de um livro chamado O Anel dos Nibelungos, né? Que fala um pouco disso. Dessas criaturas que existiam nessa própria mitologia, nesse folclore, né? Que é um folklore. É um conhecimento do povo que existia ali. E ao pegar dessas características que já existiam ali, ele pode ter misturado isso com ideias originais, influências que ele via. Como eu disse, um produto de seu tempo, né? Mas vale a gente salientar aqui que, por vezes, esse folclore, ele também contém no seu próprio mito e outras coisas, traços que podem sim ser racistas. Eu dou um exemplo no próprio folclore da Inglaterra ali, com uma criatura que é muito conhecida para quem joga RPG, os Goblins. Existe um trabalho muito bacana do Ronald James, que eu vou deixar aqui na descrição, que ele demonstra como na Inglaterra, essa ideia dos goblinoides, dessas criaturas ali, nessa época aí do Tolkien e tal, continham muito de estereótipos preconceituosos que muitas vezes também eram associados ao povo judeu. E aí ele explica lá o contexto dos judeus que iam trabalhar nas minas e tal, então dessas criaturas que apareciam, que eram sujas, que tinham o nariz comprido e vários outros exemplos que ele vai dando lá, né? Muito interessante a leitura. Isso mostra pra gente que não é só o autor necessariamente que faz essas conexões com etnias do nosso mundo real, mas o próprio folclore de algumas regiões, ele pode fazer essas conexões. E aí quando os autores se inspiram nesses folclores, eles acabam propagando essas conexões que existem e que muitas vezes eles nem pararam para refletir, nem tão cientes assim que podem ser algo que está acontecendo. É lógico, eu não estou excluindo o fato de que o autor pode estar fazendo essa conexão, buscando realmente fazer essas conexões racistas, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes ele pode pegar desse folclore e propagar sem perceber. Eu dou exemplo aqui do nosso próprio folclore brasileiro, né? A gente tem lá o Boto que sai do rio, se transforma em homem para encantar uma mulher, engravidá-la, né? Percebe que são algumas conexões de coisas que acontecem na sociedade e que são transportadas para esse folclore, né? Só um exemplo aqui. Mas lembra daqueles rótulos de construção social? Então, assim, o uso disso não quer dizer necessariamente que ao usar esses tropos aí que existem do folclore, das raças, os autores estão buscando ser, por exemplo, antissemitas, racistas, por aí vai. Mas isso é algo que nos faz refletir se eles pararam para fazer essa reflexão antes de usar, ao criar esses personagens ou não. Outro exemplo, né, são aqueles duendes, né, do Harry Potter, que cuidam do banco do Gringotts, por exemplo. Eles cuidam do dinheiro, orelhas pontudas, nariz pontudo, baixos, aparência sempre representada como feia. Então, depois de todo esse processo de falar desses autores da literatura e como essa criação desses tropos de raças e muitas vezes podem conter elementos racistas,
e como isso influenciou. Vamos voltar a falar um pouco de como isso influencia a criação do próprio D&D. Lá no D&D 0, o primeiro D&D, os primeiros livretinhos do D&D, né, que inclusive são uma grande referência aí pro mestre Kiral, que fez o The Vintage. Ele tem vários estudos lá no canal dele sobre esse primeiro D&D aqui. Nessa versão aqui do jogo, não existe nenhuma menção ao termo raça. Em nenhum momento isso é colocado. Na próxima versão, né, o D&D da caixa vermelha, o Basic, né, no BX, na versão do Moldvay também, esse termo de raça também não aparece. Vai lembrar que esse BX, ele serve de influência para vários outros sistemas retroclones hoje em dia que a gente joga, como por exemplo o Old School Essentials, que é o mais famoso, né? Mas tem vários outros aí que utilizam ele como base. O que você tem neles são classes. E aí você tem classes que são humanas e você tem classes que eles chamam de semi-humanas, como os anões, elfos e halflings. Não tinha esse conceito diferente separado de raça. Classe e raça era uma coisa só. Essa separação só começa a acontecer a partir do AD&D, que foi a versão avançada do D&D e que fazia essa separação entre raça e classe, que foi seguida depois pela segunda edição, né? O AD&D segunda edição, pela terceira edição, quarta, e segue até hoje na quinta edição do D&D. Essa divisão que a gente está acostumado. Vale ressaltar que lá já na segunda edição do AD&D, de 1997, lá na página 26, já tinha uma explicação sobre esse termo raça, que antes, na primeira edição do AD&D, era só jogado lá. Eu coloquei aqui no original, mas vou fazer uma tradução livre, né? Abre aspas. Depois de criar os valores de atributo do seu personagem, você deve selecionar a raça de personagem jogável. Isso não é uma raça no sentido verdadeiro da palavra, caucasiano, preto, asiático, etc. Isso é, na verdade, uma espécie fantástica para o seu personagem. Humano, elfo, anão, gnomo, meio-elfo ou halfling. Muito parecido com o que a gente tem aqui no Old Dragon, né? Mas isso foi na segunda edição do AD&D. No primeiro AD&D, os meio-elfos não eram uma raça por si só, mas, de certa forma, os meio-orcs eram. Só que os meio-orcs eram com um asterisco, sabe? Tem uma parte lá que eles explicam, esse texto é bem pesado até, que os personagens meio-orc jogáveis, eles eram só, entre aspas, os 10% superiores daquela raça também, entre aspas. Porque eles eram superiores o suficiente para se parecerem como humanos, né, para passar como humanos. Esse conceito de passar é interessante, né? Portanto, eles seriam superiores por isso, né? Esse conceito da passiabilidade é um conceito bem complexo e a gente vai ver muito ele em algumas minorias nessa discussão de racialidade, na discussão também da questão do transgênero. Basicamente, a passiabilidade é a capacidade de alguém se passar como se fosse. E isso, entre aspas, tornaria ela superior de alguma forma, sabe? Muito entre aspas isso que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, num país como o nosso, no Brasil, com tanta miscigenação, se você tem, por exemplo, uma pessoa que nasce com traços asiáticos, ela teria essa passabilidade para se passar como se fosse asiático. E esse conceito é muito discutido, porque o fato de parecer, simplesmente, não te faz pertencer àquele grupo cultural por si só, caso você não tenha essa identificação, nem te faz superior de alguma forma. E esse é um conceito importante de ser estudado e discutido porque ele pode causar muito sofrimento. Então, por exemplo, se uma pessoa que nasce de pais negros foi criada naquela cultura, mas a pele dela é mais clara, ela não pertence àquele grupo? Racismo, homofobia, transfobia e várias outras coisas. Muitas vezes são mais fortes ou mais fracos conforme o nível de passibilidade da pessoa. Então, e é por isso, por exemplo, né, esse é um dos motivos da etnia no Brasil ela ser feita por autodeclaração. É bem mais complexo do que isso, tá? Mas só tô passando por alto aqui. E assim, esse vídeo tá enorme, mas acho que ele tá do tamanho que ele devia ser, né? E agora que a gente vai entrar no nosso tema de verdade, mas eu acho que ele precisou de estudo, dessa explicação toda aqui, a gente entender isso juntos pra gente poder discutir mesmo essa questão dentro do RPG dos jogos. Inclusive, eu criei um mecanismo aqui para saber se você assistiu o vídeo todo antes de comentar. Eu deixei algumas palavras escondidas piscando na tela. Vai piscar uma aqui agora. Tem uma no primeiro frame desse vídeo e a próxima vai estar quando eu estalar o dedo assim. Para eu saber que você assistiu o vídeo, comenta usando essas 3 palavras. Caso contrário, eu vou entender que você ou não assistiu o vídeo inteiro ou não prestou atenção. É só uma brincadeira interna aqui entre quem tá aqui assistindo para garantir que a gente tá numa discussão saudável mesmo, sabe? Não explica para ninguém nos comentários aqui não, deixa a pessoa descobrir por si só, beleza? Então vamos lá, vamos atacar aqueles 2 lados que a gente viu lá no começo do vídeo, de que sim, é racista, e o outro lado de que mas é só fantasia. O primeiro do é racista, a gente já foi vendo à medida que eu fui falando aqui, que são tropos que muitas vezes que bebem de influências de outras etnias e muitas vezes representam isso de forma racista. Ou então bebem do próprio folclore e se não tiver um pensamento, como que eu vou colocar isso, como que eu vou representar, acabam fazendo isso também propagando opiniões racistas. Não significa necessariamente que é racista, mas pode ser, dependendo de como é feito. Você percebe que a resposta não é tão preto no branco assim? É preciso analisar, refletir, olhar com profundidade. E agora o outro lado, né?
Ah, mas é só fantasia. Orcs não existem, elfos não existem. É uma coisa interessante, né? Que o que eu vejo é que ninguém acha, e eu suponho que você também não, esteja achando que esse essencialismo biológico que eu expliquei lá atrás, ele seja algo legal. Ninguém acha que isso é algo bom. Ninguém está dizendo também que racismo é algo legal. Essas pessoas, né, desse outro lado, de que é só fantasia, geralmente só acham que não tem nada a ver eu falar que os orcs serem maus pode ser racista de alguma forma, né? A gente já viu que historicamente essas raças fantásticas na literatura e, portanto, depois no RPG, foram sim pensadas usando como referência, né, características de etnias do nosso mundo ou de culturas do folclore que, por sua vez, pegaram de características de etnias do nosso mundo. Quando essa pessoa fala assim, é só fantasia, orcs não existem, muitas vezes é por conta de não entender, de não conseguir ver ou não entender ou não saber que existe essa conexão. E aí quando essa pessoa fala assim, mas se você tá vendo racismo nisso, é porque você que é racista. Quando a pessoa fala isso, declara isso, ela tá declarando aqui, olha, você que percebe a conexão histórica, entende a história do RPG e da literatura e consegue perceber essas conexões, você é racista simplesmente por isso. Isso pra mim, de alguma forma, é simples desconhecimento. A pessoa não consegue ver a conexão e ela vai pelo que é mais óbvio, mais raso, né? A coisa importante da gente entender é que a ficção, ela geralmente é usada pra gente explorar filosofias, éticas, né, de como viver, visões de mundo. Isso aparece muitas vezes transversalmente na literatura, nas ficções, no tema mesmo daquele livro. A gente vê isso direto no nosso clube do livro aqui, que você pode acompanhar se você quiser. Tem um livro muito bacana que explora isso também, que é o Como Ler Livros, né? A Arte da Leitura, de um filósofo chamado Mortimer Adler e de Charles Van Doren. Ele tem um capítulo que ele fala que como algumas obras, elas podem ter essa moral por trás, essa propaganda, sabe? A gente vai ter filmes como Matrix, por exemplo, né? Que passa a ideia lá do mito da caverna, de que a realidade pode ser uma simulação. Isso é uma filosofia, de alguma forma. É só para colocar um exemplo, o próprio Narnia, do C.S. Lewis. Se você pegar todas essas obras, elas têm por trás uma ideia filosófica, né? Pode ser algo forte, pode ser algo fraco, pode ser com mais profundidade, tentando te convencer ou não. E é importante perceber que algumas dessas raças fantásticas, como já disse várias vezes aqui, são representadas com visões claramente, mas claramente, usando tropos de arte ou de linguagem muito estereotipadas. E por muitas vezes até racistas. Não significa que sempre, mas por muitas vezes até racistas, que são inspiradas em etnias do nosso mundo real. Por mais que seja fantasia, existe uma inspiração muito clara ali, que pode estar propagando algo racista, né? Eu falo isso num vídeo que eu gravei há muitos anos atrás, falando sobre fazer sotaques na mesa de RPG, né? Para tomar um pouco de cuidado em como você faz, em qual grupo você representa com aquele sotaque, que é algo muito interessante, dá vida pro seu jogo, eu gosto muito de fazer. Mas muitas vezes você pode estar simplesmente reproduzindo um tropo racista. Se todo ladrão que eu represento na minha mesa tem um sotaque carioca, por exemplo, eu tô contribuindo a propagar um certo preconceito de que todo carioca é ladrão, por exemplo, né? Mesmo que eu não diga isso. Então é toda essa fantasia, essas raças fantásticas que a gente tá muito acostumado a ver no D&D e daí em vários outros sistemas que usam o D&D como inspiração, e vários RPGs que não são de mesa também, outros jogos que também usam o D&D como inspiração. É quase uma visão fantástica de como a Europa ali via os povos não europeus muitas vezes. Dá pra ver isso na representação da arte, né? De como representam goblins, orcs. E isso não é exclusivo da Europa, tá? Mas geralmente no RPG que a gente tá acostumado é mais essa visão eurocentrista que a gente tá acostumado a ver, que é ela que tá mais arraigada na nossa cultura pop, nos nossos jogos. Tem um livro que é maravilhoso de literatura, um livro brasileiro, que trabalha isso de uma forma incrível, acho que genial mesmo, assim, que é um livro do Leonel Caldela, que é A Flecha de Fogo, que se passa no mundo de Arton, da Tormenta. A gente já leu no Clube do Livro, já gravou lá em 2022, no começo de 2022, uma discussão sobre ele. Ele muda completamente a visão que a gente tem sobre goblinoides, né? Isso é muito legal, eu recomendo demais essa leitura. Pra quem gosta, é claro. Até pra ver como trabalhar isso de uma forma mais complexa, né? Em vez de simplesmente você pegar e falar assim, todos os orcs são maus, todos os drows são maus, como muitas vezes é colocado. Ao colocar isso como algo não essencialista, você abre espaço para muita coisa viva dentro do seu RPG. E assim, por que isso tudo se torna relevante pra gente que joga RPG e que quer entender mais sobre o assunto? Tem um estudo, né, que lá no vídeo do Legal Quint ele mostra, né, aquele vídeo que eu falei mais cedo, um estudo muito interessante que ele fala do efeito CSI, que é aquela série de TV. Basicamente esse efeito demonstra ali como que a gente é afetado por aquilo que a gente consome, como série e tudo mais, né? Isso é meio óbvio, né? Mas a ciência, ela comprova isso. Existem também vários estudos sobre a questão da representatividade em diversas mídias, né? Em livros, novelas, filmes, e como que isso afeta a autoestima de crianças que consomem esses conteúdos. A criança se vê representada ali. Se ela tem cabelo crespo, ela vê isso representado ali. Se ela é asiática, ela vê isso representado.
como que isso afeta, né? Na área de publicidade e propaganda também tem muita coisa sobre isso, sobre como isso afeta o nosso comportamento, porque o objetivo deles é fazer realmente afetar o comportamento quando você assiste uma propaganda. Tem várias evidências científicas, né, que comprovam realmente que isso tem efeito, né, assistir uma propaganda, ela tem efeito no nosso comportamento. É com base nessas evidências, por exemplo, que a publicidade infantil foi proibida, porque tem evidências científicas que comprovam isso, que afetam como a criança percebe aquela situação, né, o desenvolvimento e tal. Então, quando a gente consome, por exemplo, uma mídia, um filme, um livro, um RPG, que reforça esse essencialismo, né, seja ele qual for, mas a gente está falando aqui do essencialismo biológico, como algo que reforça, como algo bom, né, ou seja, que ele reforça essa ideia de bioessencialismo, isso pode ter efeitos negativos no nosso comportamento, né? O que a gente consome vai ter efeito no nosso comportamento. Mas perceba que isso é muito importante, tá, gente? Perceba que eu tô falando que pode ter efeitos no nosso comportamento. E não tô falando que determina o nosso comportamento. Porque senão, daqui a pouco, sai um tanto de gente que não entendeu ou nem assistiu o vídeo direito e sai falando assim que, então jogar jogos violentos te torna uma pessoa mais violenta. E todo aquele discurso do pânico satânico, né? De que, jogar RPG é coisa do capeta, vai te fazer rituais e tudo mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso. Fique claro, não é isso que eu estou falando. É muito mais complexo do que isso. O que eu estou dizendo é que o que você consome tem efeitos em você. E esses efeitos vão depender de vários fatores. De quem você é, da sua cultura, da sua idade, de quando e como você está consumindo aquele conteúdo, em qual contexto, da sua história de vida, de fatores de saúde mental. E esses efeitos, inclusive, podem ser positivos. Tem vários estudos que mostram que jogar RPG pode influenciar o seu comportamento fora do jogo, né? Com questões relacionadas a habilidades socioemocionais, por exemplo, né? A soft skills. Então, liderança, trabalhar em equipe, habilidades matemáticas, né? O RPG, ele é muito usado na área de educação, por exemplo. Tem muita pesquisa no Brasil sobre isso, muito legal. Eu gravei um vídeo um tempo atrás falando sobre habilidades socioemocionais no RPG. Tudo isso para dizer assim que, gente, a propaganda, ela existe por um motivo, porque dá certo. Você ficar falando de um produto, mostrando aquilo, mostrando e mostrando e mostrando, dá certo, as pessoas vão consumir mais aquilo ou não. Ou mesmo que não consumam, pelo menos vão falar sobre aquilo. Não é à toa que as empresas gastam milhões, bilhões de dólares aí todo ano com publicidade, porque dá efeito, dá resultado. E aí se você joga sempre com Goblin bom é Goblin morto, todos os Goblins são maus, tem que matar, isso não faz de você necessariamente um racista. A pessoa pode estar usando um tropo ali que tem origens racistas, que é um tropo racista muitas vezes. Mas muitas vezes ela faz isso sem reflexão. Ela não quer ser racista. Isso não exclui as pessoas que fazem querendo ser, tá? Essas aí são... Quando isso acontece, realmente não tem jeito, né? A pessoa... É uma falha moral mesmo aí. Essa pessoa não tá preparada pra viver em sociedade, né? E RPG é um jogo social. Mas esse vídeo, a ideia dele é pra iniciar uma discussão com propriedade. Pelo menos tentando, né? É pra chamar a atenção que esses tropos existem. E que a gente podia, como comunidade, como mestre, como jogador, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho antes de sair simplesmente usando. E assim, eu gostaria que também ficasse claro que eu não tô dizendo aqui, e quem sou eu para dizer qualquer coisa, né? Mas a ideia não é impedir que você use o orc como um vilão, ou goblin como vilões, como saqueadores. Você pode usar isso, claro, mas é pensar um pouco assim, será que todos são necessariamente maus? São essencialmente maus? Todo orc? E se ele for criado em outra cultura? E se ele aprender de outra forma? Será que ele é mau por quê? O que causa essa maldade nele? É o jeito que ele é tratado? É a situação em que ele vive? É o Deus que ele cultua? É uma situação que ele está vivendo naquele momento? Percebe que só o fato de refletir sobre isso traz muito mais nuance, mais profundidade pro seu jogo, cara. E ajuda também a gente pensar, será que eu tô ajudando a contribuir para esse essencialismo aqui ou não? Por que eu não posso ter um orc delicado? Por que eu não posso ter um orc inteligente, planejador? É refletir um pouco, né? Por que será que meus jogadores querem matar todos os Drolls, eliminar eles da face da terra? Até os bebês, até as crianças, os goblins também. O livro do Leonel Caldela, A Flecha de Fogo, trata isso de uma forma, assim, genial mesmo. Então recomendo a leitura. E eu acho que é por aí essa discussão, né? Assim, não é uma discussão que tá fechada. Eu estudei bastante pra fazer esse vídeo, tá, gente? Pra tentar entender um pouco melhor o conceito, pra tentar propor uma discussão aqui fundamentada, mas eu posso ter errado muita coisa aqui também, posso ter entendido coisas erradas. E eu gostaria que a gente pudesse conversar juntos sobre isso. Ter uma conversa franca mesmo que a gente discorde, sabe? Com respeito, com honestidade, porque eu ainda tenho fé que isso é possível. Como eu disse, todas as referências que eu citei aí vão estar na descrição. Se não tiverem, por favor, me avisem aí que eu coloco. E a gente pode continuar essa discussão aqui nos comentários. Posso fazer outros vídeos depois. A gente pode levar isso pro podcast. E eu tô sempre lá no Discord da nossa comunidade. Caso você queira comentar e discutir por lá também. O espaço é aberto, é gratuito. E caso você gostou desse conteúdo, que dá bastante trabalho, quer contribuir de uma outra forma um pouco a mais,
A partir de R$8, que é o valor de uma coxinha, você pode participar do nosso Apoia-se, que o link tá na descrição. Participar do nosso grupo exclusivo, onde você tem um contato direto comigo, onde eu chamo a galera pra jogar junto. Você pode sugerir vídeos novos, dar dicas, pedir ajuda, né? Não é nem valor de um cachorro quente hoje em dia. Mas só se você puder mesmo, tá? Se não puder, você já ajuda demais comentando, se inscrevendo e participando do Zigurate do Bem, que é divulgar esse vídeo aqui, o canal, para 2 pessoas que você conhece e você acha que gostariam. Isso por si só já é de grande apoio. Se você fizer isso, comenta aqui que você participou do nosso Zigurate. Desculpem, galera, pelo vídeo enorme, mas eu achei que precisava. E eu nem vou me despedir de você, porque eu te vejo no próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG de mesa.